Rita Mundim, convido você à tela, seja muito bem-vinda, boa tarde. A gente vai seguir falando sobre política monetária, exatamente na esteira sobre essas informações que a Elis trazia para a gente, do mercado reduzindo a expectativa para a taxa Selic terminal desse ano, né? Agora precificando o juro a 13,75% ao fim de 2026. Queria entender o que está por trás dessa mudança, agora da expectativa geral do mercado, o que a gente pode esperar da decisão do Comitê de Política Monetária, se seriam 2 cortes de 25 pontos base ou já tem espaço para um cortezão para os novos padrões de 50 pontos. Rita, seja muito bem-vinda. Ei, Vitor, boa tarde. Olha, hoje é um dia interessante, porque nós tivemos hoje, na parte da manhã e início da tarde, um painel, né, o Elos, uma iniciativa da Rádio Itatiaia e da CNN, e nesse painel foram discutidos os entraves, né, para a indústria. E tivemos lá a nossa indústria, a indústria de comunicação, através da Itatiaia e da CNN Brasil, ligando e mostrando, colocando na mesa os grandes problemas estruturais do país. E o primeiro painel, ele foi bem significativo, que ele começa, inclusive, com o presidente do nosso conselho, Rubens Menin, que é da indústria, né, de construção, é da indústria de comunicação, falando sobre o problema da taxa de juros, né? Se a taxa de juros no Brasil cair de 14,25% para 14%, eu concordo plenamente com ele. Isso não vai mudar nem melhorar a vida de ninguém. Por quê? Nós temos um problema estrutural onde a política fiscal expansionista do governo não ajuda o Banco Central com essa política monetária restritiva. Então, se você tem o próprio governo indo contra aquilo que vem sendo feito pela autoridade monetária, você não consegue entregar para a sociedade, tanto para as empresas quanto para as famílias, uma taxa de juros decente, capaz de fazer com que as pessoas possam se alavancar, né? As famílias possam se alavancar no crédito e as empresas também consigam investir e tomar capital de giro a taxas razoáveis. Então, é um dia assim, muito emblemático, porque na semana passada nós tivemos o anúncio da situação do Brasil, né, da dívida bruta. A dívida bruta brasileira está um horror. Então, nós estamos com 81,9% do PIB. Né, a relação dívida-PIB chegou a 81,9%. Um crescimento de mais de 10 pontos percentuais nesse governo Lula III, nesse mesmo governo que apresentou os dados de arrecadação recorde da Receita Federal. Então, as empresas e as famílias nunca pagaram tantos impostos e nós nunca tivemos um endividamento tão crescente. Então, isso é uma incoerência. Então, é um governo que cobra demais, que toma demais da sociedade sob a forma de impostos e tributos, mas não ajuda nem as famílias, nem as empresas a terem uma vida, né, razoável. Por quê? Porque o custo Brasil, e aí é um monte de coisa, e nesse primeiro painel a gente viu o Rubens Menin apontando a taxa de juros, nós vimos também o problema de logística apontado pelo presidente da FETSENG, né, a questão aí da infraestrutura, que também coloca o custo Brasil lá em cima. A indústria transforma e entrega, mas a indústria tem que colocar no preço final para nós consumidores, todos os seus custos. Aí a gente vê também essa carga tributária extremamente elevada que compõe o preço. O Flávio Rosco, ex-presidente da FIENG, falou com muita propriedade que o governo fez algumas ações pontuais para diminuir o custo Brasil, mas em outras ações, na somatória do que foi feito para diminuir e do que foi feito para aumentar, o resultado é negativo. E quando a gente olha, repito, essa carga tributária imensa, mas o segundo maior juros do planeta, a atividade produtiva no Brasil, ela é de altíssimo risco. E o maior concorrente é o próprio governo. E tivemos também o professor da Fundação Dom Cabral, né, o Aldemir Drummond, falando, né, do potencial do Brasil. Mas o potencial só vira realidade quando você tem um ambiente propício à produção. Então, nós temos tudo que o mundo precisa,
mas nós não estamos tendo uma gestão adequada das contas públicas para que esse ambiente produtivo entregue prosperidade. Então, nós estamos aí diante de uma reunião do Copom que começa amanhã e termina na quarta-feira, que não vai mudar de forma significativa o grande problema do Brasil, que é o custo de capital. Nós não temos no horizonte nada que nos garanta que nós vamos reduzir o custo do Brasil, que está na burocracia, está no preço da energia, está numa série de gargalos de infraestrutura. Então, é disso que a gente precisa de falar. Então, parabéns, esse evento, ele permite, né, nós já vimos a mineração, já vimos energia, o agro, indústria e logística. Então, a gente permite pensar o Brasil que a gente quer e que é possível, desde que exista um compromisso político de políticas públicas viáveis para entregarmos para a próxima geração e ainda para nós mesmos um país mais viável, porque nós temos tudo. Estamos carentes de uma gestão mais focada em competitividade, em produtividade, fazer com que o Brasil entre de forma definitiva no século XXI. Rita, e ainda que a gente tenha essa perspectiva um pouco mais positiva em relação à possibilidade de 2 cortes de 25 pontos base ainda nesse ano, né, na taxa básica de juros da Selic, esse dado que você traz em relação à dívida bruta do governo geral, chegando a esse patamar de quase 82% nessa relação dívida-PIB, é bastante assustadora e, evidentemente, um dos motivos por trás da manutenção de uma Selic tão elevada. E eu te pergunto, evidentemente a gente tem agora já protelada para o próximo governo, seja lá qual for, no caso de reeleição do presidente Lula ou, evidentemente, qualquer outro candidato também assumindo o Palácio do Planalto, uma necessidade, batendo a porta, de um ajuste fiscal robusto. E eu queria entender exatamente quais são as perspectivas mais prioritárias na sua concepção. Pois é, Vitor, a gente precisa de reformar o Estado. Então é necessário, eu acho, além de uma reforma administrativa, a sociedade não aguenta mais carregar esse Estado ineficiente, né? Às vezes corrupto, e a gente pagando toda essa conta. Então é um Estado inchado, ineficiente e corrupto, que não tem investido ao longo dos últimos anos naquilo que faz com que as mudanças ocorram, que é uma educação, uma formação do seu cidadão, e dado a ele a infraestrutura. Você precisa de infraestrutura social. A infraestrutura social não é a distribuição, né, não é apenas a distribuição de benefícios sociais, não, mas sim a construção de um país que entregue água tratada, esgotamento, que entregue uma educação de alto nível. Nós temos 1/3 da população, nós somos analfabetos, né? Analfabetos funcionais. Como que nós, no século do conhecimento, no século da inteligência artificial, porque para você usar a inteligência artificial, você tem que saber conversar com ela. Então, esse é o grande problema do Brasil. Nós temos um gap aí na formação das nossas pessoas. E quando você fala na formação do indivíduo, na educação, você fala também na formação de uma mão de obra que nos tire dessa condição de meros exportadores de commodities. Tudo bem que nós somos muito bons naquilo que nós fazemos, mas nós temos que agregar valor às nossas cadeias produtivas. Nós temos que mudar o patamar da renda. E o patamar da renda não é feito, você não muda o patamar da renda de um país com auxílio e você não muda o patamar da renda se você não investir em capacitação, em educação, porque aí as pessoas vão ser mais produtivas, vão ser mais eficientes e vão receber mais. E isso prolifera, né, para todo o país. O nome disso, no final, é PIB, é um produto interno bruto construído em cima do aumento da competitividade e da produtividade. Daí a importância desses painéis que estão sendo feitos pela Itatiaia e pela CNN e pela indústria da comunicação, mostrando as deficiências em vários setores da economia brasileira e colocando na mesa o debate. Nosso papel também, né, Rita, como comunicador, né, todos nós, trazermos exatamente essas questões em pauta e propiciar exatamente discussões que são bastante relevantes em prol de um país mais saudável.
Muito obrigado, Rita. Sempre um prazer dividir tela com você.